Paz e bem. Eu não sei bem como começar essa live, porque o que dizer? O que dizer numa época em que o número de pessoas mortas é crescente? O que dizer agora que acabei de receber a notícia de que meu amigo em Fortaleza, o Enoque, um dos primeiros amigos que fiz em Fortaleza e que cuidou de mim como um irmão mais velho, de saber que ele não resistiu à Covid. O que dizer às mães, aos pais, aos irmãos? O que dizer sobre essa situação que se abate sobre o Brasil e que é constrangedora sob o ponto de vista conceitual, é opressora sob o ponto de vista espiritual? O que dizer sobre tudo isso que de uma forma tão atroz nos sobrevém e nos esmaga com a morte? De repente nós estamos cara a cara com a morte, com a devastação de muitas famílias. E eu não me conformo. Com a versão política oficial que se dá a isso tudo, a tentativa de normalização ou de entregar a batata quente na mão de um e de outro, de pessoas que estão se eximindo das suas responsabilidades. Eu não me conformo sob o ponto de vista religioso, teológico. Eu não me conformo com a versão que algumas pessoas do mundo religioso têm dado à morte. Eu já recebi alguns versículos, alguns textos da Bíblia de pessoas, obviamente, que estão encalacradas desse sistema religioso que a gente conhece como evangélico, ou do mundo evangélico, ou do movimento evangélico, que, na minha opinião, não tem mais nada de evangélico. É uma seita perniciosa que está abraçada ao fascismo. É uma seita. O movimento evangélico, na sua grande maioria, seja ele desde as igrejas históricas até as igrejas neopentecostais, o movimento evangélico, de uma maneira geral, está abraçado, legitima esse regime fascista que hoje tutela o Brasil. É a última tábua de salvação desse sistema que promove a morte. E olha que coisa absurda alguém dizer que um movimento que se diz do evangelho, portanto evangélico, é legitimador da morte. Mas é legitimador da morte, e eu vou explicar por quê. Porque o movimento evangélico, na sua grande maioria, está tentando dar uma cobertura, um verniz piedoso à morte. Eu recebi de um pastor me citando textos da Bíblia dizendo que morrer é bom.
que morrer é a sina, é a sorte daquele que crê em Jesus, está no céu, e que morrer é bom. Deixa eu dizer para vocês o seguinte: esse ensino não é bíblico, esse ensino não faz parte da visão completa das Escrituras, não estava na vida de Jesus, não esteve nos ensinos de Paulo. Paulo nos ensina em Coríntios que a morte é um inimigo a ser vencido e a sepultura é para nós. Paulo diz: um dia vamos olhar para a morte e dizer: morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão é o ferrão. Onde é que está o teu ferrão? Onde é que está a tua agulha? Um dia vamos olhar para a morte e dizer: morte, onde está a tua vitória, sepultura? Porque a morte um dia será tragada pela vitória. Mas por enquanto ela é nosso inimigo. É o inimigo a ser vencido. Não me venham com esse papinho piedoso, piegas, de que morrer é bom. Porque quem está dizendo esse tipo de coisa é porque não perdeu um filho ou uma filha. É porque não perdeu prematuramente o pai e ainda não teve a notícia, como eu acabei de receber, de uma família inteira que morreu para a Covid. Não tente normalizar a morte, porque quem tenta normalizar a morte é nazista, é fascista. Jesus não encarou a morte de uma maneira plácida. Venha, ó morte, minha amiga, e me beije. Não, Jesus relutou contra ela, disse: minha alma está angustiada até a morte, porque ele pressentia a conspiração dos religiosos do templo que queriam assassiná-lo. Antes de morrer, ele foi para um jardim, para o horto do Getsêmani, e pediu ao Pai e disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Na cruz ele gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Então a morte é um inimigo a ser vencido. Nós, os cristãos, não desejamos, não queremos morrer. E no dia que a morte chegar, viva de tal maneira que ela não seja bem-vinda, que ela não seja acolhida, nem por você e nem pelas pessoas que amam você. Eu quero dizer às famílias que aquele texto da Bíblia que alguns gostam de citar quando alguém morre, e você, família, que perdeu alguém, que está chorando a morte de alguém, não receba esse versículo da maneira como ele foi traduzido, que diz assim: preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Porque essa palavra preciosa aí está mal traduzida. O texto da Bíblia diz assim: cara, custosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Existem sim mortes desnecessárias, que não deviam acontecer, e que também esse papinho, essa coisinha de não é porque chegou a hora, é porque Deus sabe, é porque Deus agora recolheu no seu jardim. Essas conversas que tentam normalizar a morte não são bem-vindas por um cristão. Porque quando
Davi conspirou pela morte de Urias. O profeta Natã foi lá dizer na cara do rei que a morte de Urias foi um crime que Deus não queria, não desejava. Aquela morte foi fora de hora. Quando Herodes mandou degolar João Batista, Jesus ficou indignado. Porque a morte de João Batista foi fora de hora, foi desnecessária, foi um assassinato, foi um crime. Não foi da vontade de Deus. Foi um crime. Tanto que Jesus chamou Herodes por ter feito aquilo que fez e por quem ele era. E por todo o seu histórico. Jesus o chamou de raposa. Não, ninguém que está morrendo nessa, quando tem vacina, quando existe já vacina. As pessoas que estão morrendo desnecessariamente. Não é que chegou a hora deles, não. É porque existe um regime de morte que está nos tutelando, nos governando. É porque alguém está com as mãos sujas de sangue. Me perdoem, eu estou indignado, porque perdi meu amigo Enoque, que não era para ter morrido. Não era para ter morrido. Já tem vacina. Se nós estivéssemos num programa sério de vacinação, e se eles não tivessem rejeitado a vacina da Pfizer, e não tivessem chamado a vacina do Butantan de vacina, de uma maneira deletéria, de uma maneira escarnecedora, se não tivessem promovendo esses remédios, entre aspas, preventivos, que são falsos, que não previnem coisa nenhuma, nós não estaríamos com tanta gente morrendo, com hospitais em colapso, com falta de oxigênio, com pessoas acordando no meio da intubação, porque o remédio perdeu a força dele. E a pessoa acorda com um tubo na garganta, desesperada não só pela Covid, mas desesperada de angústia, porque acordou, porque o remédio foi insuficiente para mantê-lo sedado. É uma tragédia que se abateu sobre o Brasil. E nenhum cristão que se diz seguidor de Jesus pode dizer sim a esse escárnio, porque dizer sim a esse escárnio seria igual aos cristãos do mundo antigo dizerem sim a Nero, a Juliano e a tantos imperadores que perseguiram e foram promotores da morte. Nenhum cristão poderia dizer que Hitler foi colocado lá por Deus. Ele usurpou o poder. Hitler ascendeu a se tornar o Führer da Alemanha, porque ele tinha uma polícia política que estava assassinando, que depois se transformou na SS. Ele já tinha, antes de subir ao poder, aqueles que faziam o papel sujo da Gestapo, matando, trucidando, assassinando. Não venham me dizer, não, é porque ele está aí porque Deus quer. Porque Deus não queria o Idi Amin em Uganda. Chegou a praticar canibalismo. Nós estamos vivendo dias difíceis e é preciso que a gente diga, repita, fale
proclame que a dor de ver gente morrendo é maior do que a nossa vontade de conforto. E que nós estamos, sim, dispostos a falar e dizer que não, a morte não é algo que nós, os cristãos, carimbamos em cima, porque nós aceitamos e admitimos, nós choramos. E a comunidade cristã agora era para estar enlutada, arqueada, vergada de dor e com os olhos encharcados de lágrimas pela tragédia que se abateu sobre o nosso país. E que já matou mais de 300 mil pessoas. Hoje, dia 24 de março de 2021, mais de 300 mil vidas desperdiçadas, jogadas fora. E nós, os cristãos, choramos essas mortes. Elas doem, ou deveriam doer, e doem. Nos verdadeiros cristãos, elas doem. Elas doem muito. Que Deus abençoe a você. A minha oração é que o Senhor console a vida, a família, daqueles que sobrevivem, os mortos, e que nem sequer tiveram o direito a se despedirem propriamente, adequadamente, daqueles que amam. Um beijo no seu coração. Um abraço, querida. Estamos juntos. Paz. Senhor, eu quero te pedir que no nome de Jesus, tu consoles o coração de homens e de mulheres que nessa hora estão lamentando, chorando seus mortos, por aqueles que ainda não têm notícias, pelas famílias que ainda não sabem qual será o desfecho. Dá-lhes serenidade, paz, para atravessarem essa tempestade, sabendo que tu és o Deus conosco, o Deus que vai com a gente na tormenta, na tempestade. Traz paz, aquele shalom divino que o Senhor pronunciou sobre os apóstolos que estavam trancados numa sala com medo. Traz esse shalom de Deus, essa paz de Deus, a corações e mentes. É o que eu te peço, em o nome precioso e doce de Jesus de Nazaré.